Será que vale a pena investir em BB Seguridade, BBSE3? Se você quer saber a resposta, fica até o final desse vídeo, porque a gente vai fazer a análise do relatório do primeiro trimestre de 2025. Sem mais delongas, bora para a tela. Primeiro vamos começar lendo aqui essa matéria do Investidor 10, porque ela vai servir de base para a gente analisar o relatório e descobrir se vale a pena investir em BBSE3 ou não. Vamos ter preço teto no final, hein? Lucro da BB Seguridade sobe para 2 bi no primeiro TRI de 25, alta de 8%. A BB Seguridade encerrou o primeiro TRI de 25 com resultado sólido, mas abaixo do esperado. A companhia registrou um lucro líquido de 2 bilhões, alta de 8,3% em relação ao mesmo período de 2024. Apesar do crescimento, o número veio ligeiramente abaixo do consenso de mercado, que projetava 2,1 bilhões. Segundo a empresa, o descasamento temporal na atualização de ativos e passivos dos planos tradicionais da Brasilprev influenciou negativamente o número reportado, ou seja, já temos aqui possível segmento da BBSE que influenciou para baixo o lucro líquido do primeiro TRI. Sem esse efeito, o lucro teria alcançado exatamente os 2,1 bilhões projetados pelos analistas, ficando dentro das expectativas. Para você que não sabe, a BBSE ela é composta Brasilseg, Brasil Corretora, Brasilprev e Brasilcap. Ainda tem alguns outros segmentos como a Brasil Dental, mas elas são bem menores aqui. É basicamente essas quatro que eu falei, as quatro principais segmentos da BB Seguridade. 66 milhões que veio da Brasilseg, com destaque para o avanço do resultado financeiro e redução da sinistralidade. Então vamos puxar aqui no relatório aqui o Brasilseg, prêmios emitidos. Podemos ver aqui que houve uma diminuição de 6% do primeiro TRI de 24 para o primeiro TRI de 25, menos prêmios emitidos, que ocasionou aqui uma sinistralidade ligeiramente menor. Resultado financeiro aqui, como havia falado lá na matéria do Investidor 10, foi bem maior do que o primeiro TRI de 24, um aumento aqui de 40%, que gerou um lucro líquido da Brasilseg com aumento de 9%. 1,1 bilhão. Também temos 56 milhões que veio da BB Corretora, beneficiada por maior receita de corretagem e desempenho financeiro robusto. No relatório podemos verificar exatamente isso, que houve um aumento de 4% na receita de corretagem, comparando TRI com TRI, e podemos verificar aqui que houve um aumento na composição da receita de seguros, que era de 75% e passou a ser de 80%, e uma ligeira diminuição em previdência e capitalização. A margem líquida aumentou 1,7 pontos percentuais, gerando um lucro líquido 7% maior para a BB Corretora. Também temos 38 milhões que vieram da Brasilprev, puxada pelo aumento da taxa de gestão e melhora no resultado financeiro. Houve um aumento de 3% na taxa de gestão, que era de 890 milhões e passou a ser 920 milhões. Lembrando que a gente está sempre comparando o primeiro TRI de 25 com o primeiro TRI de 24. Então houve esse aumento aqui na taxa de gestão, que influenciou no aumento de 17% do lucro líquido da Brasilprev, apesar de uma diminuição de 20% nas contribuições. O bom desempenho operacional reflete a resiliência da companhia em meio a um cenário macro ainda marcado por incertezas quanto a juros e inflação. Agora é onde você precisa prestar atenção, porque a gente vai ver por que a BB Seguridade não atingiu o lucro líquido projetado para esse trimestre aqui, segundo os analistas. E o resultado negativo veio da Brasilcap. Na outra ponta, a Brasilcap foi o ponto de pressão no resultado, com uma contribuição de 11,2 milhões menor na comparação anual. A queda está relacionada ao ajuste negativo nas operações de hedge e o aumento no custo passivo da empresa. Além disso, o resultado foi afetado por despesas administrativas maiores, que cresceram 10,9%, puxadas por uma alta de 40,4% nas despesas com serviços de terceiro. Então vamos verificar isso aqui? Aqui na Brasilcap já podemos ver que a arrecadação diminuiu pouquíssimo, só que o resultado financeiro veio muito baixo. No primeiro TRI de 2024 era de 126 milhões e agora no primeiro TRI de 25, 73 milhões, uma diminuição de 42% por conta do aumento nos sorteios pagos, que no primeiro TRI de 24 era de 13 milhões
e agora foi de 16 milhões, um aumento de 20%. Isso gerou aqui um lucro líquido 24% menor, o que pressionou o resultado final da empresa. Se o resultado da Brasilcap tivesse sido um pouquinho melhor, tinha atingido aqui a projeção dos analistas para esse trimestre. Já o resultado financeiro combinado da BB Seguridade subiu quase 38% na base anual, totalizando 319,9 milhões, o que ajudou a compensar parte das pressões. Olhando aqui o lucro ajustado e o resultado financeiro da BB Seguridade como um todo, podemos ver que houve realmente esse aumento. Na matéria se falava de 2 bilhões de lucro, só que o que a gente tem que olhar é o lucro líquido ajustado. Por que a gente tem que olhar o lucro líquido ajustado, João Pedro? Porque é em cima desse valor, lógico, anual, que a BB Seguridade paga o dividendo, paga o seu provento. Então, o payout é calculado em cima do lucro líquido ajustado e não do lucro líquido gerencial. Então, o lucro líquido ajustado aqui foi de 1 bilhão 996 milhões, uma alta de 8% em relação ao primeiro TRI de 24. Impulsionado, é claro, por esse resultado financeiro que aumentou 38% também. Vale lembrar que o resultado financeiro, nesse caso da BB Seguridade, foi impulsionado pela alta da taxa Selic, porque o resultado financeiro advém daquele dinheiro que fica em caixa e fica rendendo ali de acordo com a Selic. Mas o que a gente quer saber mesmo é o preço teto. E como prometido aqui, eu vou mostrar para vocês o meu preço teto em BB Seguridade. Temos aqui uma cotação de fechamento de mercado na data de gravação desse vídeo de R$ 38,82, uma base acionária de 2 bilhões e eu projetei um lucro líquido de 8,5 bilhões para 2025. Afinal de contas, aqui em 2024 tivemos 8,1 bi. Eu projetei o lucro um pouco acima, gerando um lucro por ação de R$ 4,25 e considerando o payout de 85%, lembrando aqui que a BB Seguridade, de acordo com sua política de dividendo, ela distribui no mínimo 25% de payout. Só que o que nós temos visto nos últimos anos é uma média de 85% de payout de acordo com o investidor 10. Então é esse número que a gente vai utilizar. 85% de payout gera um dividendo projetivo por ação de R$ 3,61, que equivale a um dividend yield anual de 9,31%. Como a BB Seguridade é uma estatal, exigindo 9% de dividend yield, temos um preço teto de R$ 40,14, uma margem pequena aqui de 3,4%. Lembrando que hoje a cotação de BB Seguridade chegou a bater quase uns R$ 42 e já caiu, porque o mercado viu que não, com esse resultado que saiu, não faz sentido precificar BBSE tão alto. Mas para você que segue aquela regrinha lá dos 6%, o preço teto fica em R$ 60,21, uma margem de 55,1%. Mas eu não recomendo, né? Estamos falando aqui, querendo ou não, de uma empresa estatal, então eu prefiro deixar os 9%. Esse é o meu preço teto para a BBSE3. Eu possuo aqui um preço médio de R$ 29,92, 70 ações que me geram um patrimônio na cotação atual de R$ 2.717,40, que no dividendo projetivo vai me gerar no fim do ano R$ 268,10 da BBSE. Cada vez que eu for fazendo a análise das empresas, eu vou montar esse quadro aqui, que vai o lucro líquido do ano anterior, no caso 2024, e o lucro apresentado no primeiro TRI. Aqui podemos ver que houve uma variação positiva, apesar de não ter atingido a expectativa dos analistas. Então, dessa forma, vamos poder acompanhar trimestralmente se estamos chegando perto do lucro líquido projetado ou não. E, se for preciso, reajustar a nossa projeção de lucro, consequentemente, reajustar o nosso preço teto. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você quer que eu faça análise de algum fundo imobiliário ou empresa, basta você se inscrever nesse canal e deixar aqui abaixo o seu comentário, que eu vou tirar um print no próximo vídeo de análise e vou colocar fazendo menção ao seu comentário. Curte esse vídeo, comenta aqui abaixo e se inscreve no canal para ajudar a gente a atingir os 300 inscritos. Sem mais delongas, até a próxima!